Bom, ainda no ano 1519, vamos ao item 12 agora do material didático, na página 25, a reforma protestante na Suíça. Bom, eu disse para vocês que nesse momento, 1519, Lutero ainda está na Igreja Católica. Está lá com o seu joelho dobrado diante de algum túmulo, fazendo invocação ao mundo dos mortos, praticando a religião de Baal. Tá ok? Na Suíça, Zwinglio, que era um discípulo de Lutero, companheiro de batina de Lutero, ele começa também a fazer o seu protesto lá. E a Suíça, de uma certa maneira, ela se antecipa ao restante da Europa, é um dos primeiros, talvez o primeiro país a de fato estabelecer a reforma protestante. Se você for na Europa, você for lá na Suíça, você vai encontrar uma estátua de Zwinglio, em que ele está com uma Bíblia na mão e a espada na outra mão. Porque Zwinglio, ele era um católico, ele era outro praticante da religião de Baal. Todo sacerdote dessa religião, a melhor definição é praticante da religião de Baal. Tá ok? Então ele defendia também a teoria da guerra justa. Ele defendia que a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Isso é um absurdo. Por isso que você encontra lá a estátua, ele com a Bíblia na mão e a espada na outra. Aí você vai entender por que a Europa não quer saber do cristianismo. Eles estão indo para o inferno enganados. Tá bom? Mas deixaram de acreditar até no inferno, porque os católicos e protestantes transformaram a Europa num inferno, entre aspas, por conta das suas guerras. E Zwinglio vamos dizer aí, o primeiro deles. Tanto que ele morre numa guerra contra os católicos, matando católicos, até que um católico mata ele nos confrontos, porque a Suíça virou um inferno, irmãos. A Suíça, ela tinha diversos estados que eram chamados de cantões, tá bom? E seria mais... Vou comparar o Brasil, como se fosse o Brasil. Vamos dizer, o Rio de Janeiro, um exemplo, ele adota o protestantismo de Zwinglio. E, por exemplo, Minas Gerais se mantém católico. Aí o que ele faz? Bom, o Rio de Janeiro tem exército, Minas Gerais tem exército. Os exércitos começaram a entrar em guerra. E Zwinglio, como padre, fazia parte do exército protestante. Ele vai acabar morrendo nessas guerras contra os católicos. É algo para nós olharmos assim e descartar a possibilidade desse indivíduo ser cristão. Não? Cristão não mata, irmãos. Não? Principalmente por religião. Se o cristão for obrigado a ir para a guerra defender o país, o cristão vai, mas ele não mata. O cristão, se ele for para a polícia, se ele tiver que trocar tiro com bandido, ele vai ter que fazer, mas ele evita matar. Vocês querem ver um testemunho? Lembra-se quando teve aquele grande ataque aqui no Rio de Janeiro, ali no Complexo do Alemão, que até Exército, Marinha e Aeronáutica se envolveram? Eu fui criado naquela região ali. Hoje eu moro em Jacarepaguá, mas eu conheço muitos irmãos lá. E os irmãos contam que um dos traficantes lá, ele foi encurralado e quando encurralou, ele se rendeu, a ordem dos policiais era matar. Porque ele está ali trocando tiro, né, com os policiais. O traficante ficou sem munição. Aí o policial chegou e rendeu ele, só que o policial era um evangélico. Aí chegou um outro policial e falou, vamos matar ele. Falou, não, ele é meu prisioneiro, eu não mato. E depois esse traficante, quem era? Ele era um desviado da igreja. O policial, irmão, salvou a vida de um desviado da igreja que ia direto para o inferno, tá bom? Então, o cristão, eu, por exemplo, eu recomendo até não entrar para a polícia, né? É uma questão complicada. Eu não entraria, mas principalmente o cristão matar por religião. O que Zwinglio vai fazer? Ele vai matar os católicos. E uma violência terrível, irmãos. Quem estuda essa história, ele não quer saber de cristianismo, a não ser que você diga para ele o seguinte: nem Zwinglio, nem os católicos, nem protestante, nem católico eram cristãos.
Os cristãos eram os anabatistas, que não pegavam em armas nem para se defender. Tá bom? Bom, o comentário diz, 1519 da era cristã, a Suíça fazia parte do grupo de 4 países onde se concentravam os vales que deram nome aos anabatistas valdenses. Tá bom? Vocês lembram que o nome valdense ele vem exatamente de vales. Então, a Suíça, essa reforma na Suíça, os anabatistas vão ter que fugir de lá, porque tanto católicos quanto Zwinglio vai matar os anabatistas. Se você for no YouTube e você pesquisar Os Radicais, é um filme no YouTube, um filme antigo, que conta a história de Zwinglio. E o filme termina Zwinglio jogando um anabatista na fogueira. E jogando na fogueira um homem que ele era católico, e quando Zwinglio fez a reforma, ele acabou por conhecer anabatistas, tá bom? Ele acabou dizendo, não, o batismo de recém-nascido também está errado, está tudo errado, eu vou para as igrejas anabatistas. Zwinglio jogou ele na fogueira. Você acha que esse indivíduo é cristão? Eu sempre digo que esse negócio de matar alguém queimado, isso não é nem humano, que isso é coisa do demônio, tá bom? Então você pode ver o filme Os Radicais, que conta a história da conversão de um padre que se tornou protestante junto com Zwinglio, mas acabou adotando a fé anabatista. Zwinglio jogou ele na fogueira, matou ele. Tá bom? O comentário prossegue. Nessa região vai se desenvolver uma das reformas mais violentas. Tá bom? O líder era um padre guerreiro que é representado em uma estátua com uma Bíblia em uma mão e a espada em outra. Você for lá na Suíça, você vai encontrar isso. As freiras que não aceitarem o protestantismo de Zwinglio serão estupradas e mortas. Se você for comprar um livro de história protestante, eles não contam isso. Eles omitem, eles não negam, porque é fato, é história. Mas se você quer conhecer como os protestantes agiam, compre o livro de história católica, porque os católicos, eles contam tudo dos protestantes. Não? Se você quer conhecer as violências católicas, compre um livro protestante. Ou então um livro dos ateus, porque tem muitos livros sobre a Inquisição Católica e livro também sobre a Inquisição Protestante. Tá bom? Os padres serão executados. Então, aqueles padres que não quiserem entrar para a igreja protestante, eles vão ser executados. E as freiras estupradas, irmãos, uma coisa horrível. Quem estuda essa história, no portal da Catedral de Zurique, na Suíça, né, se encontra escrito: a reforma de Ulrich Zwinglio começou aqui em 1º de janeiro de 1519 e vai se desenvolver, como eu disse para vocês. A Suíça, como o Brasil, dividido em diversos estados, que lá eles chamam de cantões. E a Suíça, ela era um centro, um refúgio de anabatistas, porque lá tinham muitos vales, tá ok? Muitos vales. E os anabatistas serão mortos por Zwinglio. Esse indivíduo com certeza está no inferno. Pensar quantos cristãos morreram pelas mãos desse homem. O comentário prossegue. Zwinglio teve contato com Erasmo de Roterdã, sendo influenciado a realizar uma reforma na Suíça. Zwinglio fundou uma escola teológica em Zurique, dirigiu a tradução da Bíblia para o dialeto alemão falado na Suíça. Não, isso eu tenho dito para vocês, que os protestantes, eles pelo menos, eles não seguiram esse erro terrível da Babilônia apocalíptica, que era proibir o povo de ter a Bíblia nas mãos. Isso deixa claro que a Igreja Católica não é a Igreja Cristã, que ela é a Babilônia apocalíptica. Porque é claro que todo cristão trabalha para que o povo tenha a Bíblia nas mãos. Todo cristão de verdade, a verdadeira igreja, ela quer que o povo tenha a Bíblia. Tanto que os anabatistas valdenses, que em alguns países eles eram chamados de lollardos, não? Eles arriscavam a vida deles
para pregar o evangelho, porque a Igreja Católica mandava matar. O comentário prossegue. Zwingli usou a máquina do Estado e transformou a Suíça em um dos centros da perseguição aos anabatistas. Em março de 2007, estou trazendo um fato histórico para vocês, autoridades suíças homenagearam os anabatistas com a finalidade de reconciliar a Suíça com um capítulo obscuro do seu passado. Foi isso que a Suíça fez. É isso mesmo. Agora, em 2007, o governo da Suíça... Por que esse povo era tão perseguido por Zwingli, pelos protestantes? Então, eles fizeram uma homenagem aos anabatistas. Tá bom? Eu tirei um trecho do artigo, que coloquei o link aí para vocês lerem ele de forma completa. Veja o que ele diz. Mais de 200 eventos. Por que tantos eventos? Porque a quantidade de anabatistas mortos era muito grande, irmãos. Eu tenho mostrado para vocês livros e livros. Se eu fosse colocar, por exemplo, os livros aqui, né, que a quantidade de matanças que eles fizeram, nós íamos passar aqui 10 anos estudando. E eu tenho que mostrar para vocês, em História da Igreja, todas essas histórias, por exemplo, de Zwingli. Mas agora, em 2007, eles fizeram 200 eventos que irão recordar a perseguição dos anabatistas durante a Reforma até o início do século XIX. Tá bom? Eu estou reproduzindo aqui o artigo, tá bom? Eles dizendo, nós vamos organizar esses 200 eventos que irão recordar essa perseguição. Hoje eles estão divididos em grupos religiosos, como os menonitas ou Amish. Nós, como sucessores indiretos das autoridades políticas daquele tempo, autoridades políticas, Zwingli, protestante, lamentamos as injustiças cometidas contra tantas pessoas e o sofrimento causado, declarou Werner Luginbu, presidente do governo do Cantão de Berna. Está vendo como eles chamam os estados? É Cantão, do Cantão de Berna, durante a cerimônia inaugural em 24 de março. As comemorações do ano anabatista começaram através de um concorrido culto, preste atenção, na igreja protestante da cidade de Langnau, na região rural de Emmental. Eles não percebem o erro que eles estão cometendo. Eles, para homenagear os anabatistas que eram mortos pelos protestantes, eles fazem um culto na igreja protestante, fazem um culto na igreja assassina. Ele prossegue. Trata-se de uma zona histórica onde as autoridades reprimiram brutalmente os anabatistas. Os grupos eles escreveram protestantes. Eles chamam os anabatistas de protestantes. Assim como eu falei para vocês, tem assembleiano que chama os anabatistas de protestantes, diz que os anabatistas surgiram na Reforma. Está aqui uma autoridade secular, lá da Suíça hoje, no ano de 2007, né, 18 anos, ele homenageando os anabatistas que eram mortos pelos protestantes e chama eles de protestantes e faz um culto na igreja protestante. Tá bom? Então chama eles os grupos de protestantes, na verdade anabatistas, que desafiaram os preceitos dos grandes reformadores do século XVI, como Martinho Lutero e um dos líderes suíços da Reforma, Ulrich Zwingli, declarando que eles não eram suficientemente radicais. Está vendo de onde vem o termo radicais? Por quê? Porque Lutero e Zwingli chamavam os anabatistas de radicais. Por isso que tem esse filme no YouTube, Os Radicais. Tá bom? Só que eles dizem que esses anabatistas estão nascendo agora. E eu mostrei para vocês que não. Nós vemos anabatistas existindo na Europa, na verdade, tá bom? Desde os dias dos apóstolos. Ok? Mas como anabatistas, eu mostrei para vocês, quando que eles começaram a rebatizar membros da Igreja de Roma? Em 253, quando a Igreja de Roma adotou oficialmente o batismo de recém-nascido. O comentário prossegue.
Por sua recusa de aceitar as regras da nova igreja, no caso da igreja protestante, né, a nova igreja da Suíça, e a insistência do batismo de adultos ao invés do infantil, os anabatistas terminaram sendo encarcerados, torturados, expulsos do país e, em alguns casos, até mesmo executados. Inclusive, o satanista Calvino, ele vai vir trabalhar na Suíça. E na região onde ele trabalha, ele expulsa os anabatistas e fala: olha, eu sou misericordioso, eu vou dar a chance de vocês fugirem. Com a roupa do corpo. Se ficar, em tantos dias eu vou matar vocês. Isso porque ele se dizia misericordioso. Tá bom? O artigo prossegue. A perseguição continuou até 1810 na Suíça. Isso aqui, irmãos, não sou eu escrevendo, não. São as autoridades suíças dos dias atuais que, como ele disse, tenta se reconciliar com esse passado obscuro. Se eu tivesse oportunidade, eu explicaria para eles, né, que, na verdade, estão homenageando a verdadeira igreja de Jesus, ok? Que foi perseguida pela Babilônia apocalíptica e por suas filhas protestantes. Aí o comentário prossegue. Então, olha, só em 1810 que a Suíça parou de matar anabatista. Enquanto que na Holanda, onde também vivia uma considerável comunidade anabatista, essa durou apenas algumas décadas. Eu vou mostrar para vocês por que a Holanda proibiu os católicos de matarem anabatista. Porque eles enterraram uma irmã viva. Os católicos enterraram uma irmã anabatista viva. Aquilo entrou para a história da Holanda. A Holanda falou: não, isso não pode. Aqui está proibido de matar. Eu vou mostrar isso para vocês na história, ainda no século XVI. Tá bom? Eu vou mostrar, vou citar o nome da irmã, tudo, que está lá no livro Espelho dos Mártires, que eu sempre recomendo a vocês. Eu extraí algumas histórias desse livro, né? Uma delas foi dessa irmã. É um nome complicado, Anna Rutenhoven, tá bom? Uma holandesa que foi enterrada viva, uma anabatista que foi enterrada viva. Vocês vejam, a pausa aqui até contar um testemunho. Eu trabalhando no Instituto Nacional do Câncer, eu estava evangelizando um católico lá, certa vez, né, analista de sistema, companheiro lá da informática. Aí ele acabou que ele foi trabalhar, ele hoje é analista de sistema lá na Holanda. E a gente conversa pelo Zap, né? Aí eu falei: poxa, procura aí, tenta tirar algumas fotos para mim. Lembra que eu falava para você que aí tinham muitas igrejas como a Assembleia de Deus, a Anabatista? Aí a gente conversando pela internet, ele começou a pesquisar. Ele: caramba, Levi, tem igreja aqui no meu bairro. Locais anabatistas onde eles foram mortos aqui no meu bairro. Para vocês verem, isso era pela Europa toda, irmãos. Então tá aqui um testemunho da Suíça atual, falando dessa perseguição, e era tão grande que eles resolveram homenagear, e olha a quantidade de eventos que eles fizeram, 200, para você ver que não era coisa pequena. Mas os historiadores católicos e protestantes, eles omitem essa verdade. Eles omitem essa verdade. Eles são falsos mesmo. O comentário prossegue. Em seu discurso, Gerber afirmou que o desafio atual para os menonitas, ou seja, para os anabatistas, seria manter-se fiel à sua fé, apesar da nova atenção que recebem. É difícil sistematizar as crenças anabatistas daquela época, porque qualquer grupo que não era católico ou protestante e que batizava adultos, como os unitários socinianos, uma pausa aqui, você sabe que existe até hoje a igreja aceita, né, unitarista. Então até as autoridades, vamos dizer, políticas de hoje da Suíça, está dizendo que é difícil sistematizar. Uma outra razão que é difícil sistematizar, porque eles não podiam deixar escritos. Tá bom? Eles não podiam. A partir de agora, os escritos anabatistas vão crescer. Por quê? Porque terão muitos padres e protestantes que vão se converter à fé anabatista e que eles vão enfrentar a igreja católica e a igreja protestante. E serão mortos.
Nós vamos ver muitos casos, né? Tá bom? Então ele diz, os unitários socinianos ou semignósticos, como Thomas Müntzer, irmãos, é um discípulo de Lutero, que Lutero vai mandar ele para ele trabalhar na Alemanha, numa região onde estavam os discípulos de John Hus. E os discípulos de John Hus tinham adotado o batismo de adulto. Aí, veja, a autoridade suíça aqui está falando, né, de anabatistas, seguidores de Thomas Müntzer, né? Eram rotulados como anabatistas. Esses grupos, junto com os anabatistas, constituem a reforma radical. Isso é um texto, tá bom, das autoridades suíças explicando que eles iriam fizeram o ano de 2007 como o ano das igrejas anabatistas. Olha que interessante, tá bom? E mesmo diante de tantas evidências, vão continuar, como eu falei, contei para vocês até a história de assembleiano que se recusa a dizer que os anabatistas existiam e continuam defendendo, querem defender de qualquer maneira que nós saímos da Igreja Católica, que nós saímos da Babilônia apocalíptica. O comentário prossegue, aí eu comento. Zwinglio deu testemunho da antiguidade das igrejas anabatistas. Olha que interessante. Eu cito aí o historiador John Christian, é outra obra publicada em 1922 nos Estados Unidos, uma obra em 2 volumes, tá bom? Que fala da história das igrejas que só batizam adultos. Veja o que ele diz. Zwinglio, o reformador suíço, é mais específico que Lutero. Desde o início de seu trabalho, ele estava sob a necessidade de lidar com o movimento anabatista. Ele diz, a instituição do anabatismo não é novidade, mas por 300 anos causou grande perturbação na igreja e adquiriu tanta força que a tentativa nesta época de enfrentá-la parece inútil por um tempo. Veja, se Zwinglio em 1519 está falando isso, mostrei para vocês no tópico anterior uma outra carta de um católico, escrevendo para o católico Erasmo de Roterdã, falando que os anabatistas existiam há muito tempo. Isso está mais do que provado. O indivíduo que negar isso, ele está sendo irracional, porque é muito documento vindo de católicos e de protestantes. Está aqui Zwinglio dizendo que na Suíça ele encontra forte evidência da grande quantidade de anabatistas, pelo menos por 300 anos. Em 1519, então, voltando, vai lá em 1219. Por que 1219? Lembre-se que a Inquisição foi criada em 1215. Foi nesse período que a Igreja Católica viu realmente que tinham muitos anabatistas pela Europa e eles falaram, vamos organizar inquisidores, exército para perseguir essas igrejas. Você acha que era meia dúzia de gato pingado, como dizem os católicos e protestantes? Claro que não. Até pela quantidade de homenagens que os suíços estão fazendo, porque os suíços conhecem a história deles, conhecem o documento. Nós aqui no Brasil temos acesso a alguns documentos. Um dia, todos esses documentos vão se tornar público. E sabemos que muitos documentos eles foram destruídos, porque a Inquisição, os crimes que ela cometeu, quando a Inquisição foi proibida, olha, na Suíça foi em 1810, eles destruíram os documentos que eles fizeram matando os anabatistas, ok? Então, a aula que eu estou fazendo com vocês é uma aula inovadora que vocês não vão encontrar praticamente em lugar nenhum, tá ok? E essa aula, eu digo o seguinte, ela mata o catolicismo e o protestantismo de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, e as coisas que eu vou mostrar para vocês aí nas aulas seguintes, assim, são inquestionáveis. O indivíduo que ouvir essa minha aula e continuar negando que existia uma igreja fora da Igreja Católica, essa pessoa está pedindo para ser enganada e está pedindo para passar a eternidade no inferno, porque nós estamos tratando de uma questão séria. Jesus Cristo disse que a igreja dele
seria como ovelha no meio de lobos. E aqui nós estamos vendo um lobo matador, que é Zwinglio, e os anabatistas. Tá bom? Se você vê lá o filme Os Radicais, você vai ver o católico que se tornou protestante, que se converteu à fé anabatista, eles não faziam guerra a Zwinglio, eles fugiam. A grande maioria dos anabatistas fugiam. Agora, eu mostrei também, está aqui a autoridade suíça dizendo que na própria Suíça tinha vários tipos de anabatistas, né? Várias igrejas que não batizavam recém-nascido, como hoje tem a Adventista do Sétimo Dia e Testemunha de Jeová, que ambas foram fundadas por satanistas maçônicos, ou seja, são seitas que só batizam adultos. Tá bom? Então, nós também não podemos nos iludir, dizer que toda igreja que batizava e batiza adulto é igreja cristã. Não, tem seitas. Está aí a Universal do Reino de Deus. Isso é uma seita. Tanto que você vê lá o templo, todos eles, a pirâmide da maçonaria, as colunas da maçonaria, né, que faz lá seus cultos de descarrego, e que lota por quê? Porque o inimigo leva as pessoas em massa para esses locais. Então, enquanto nós sabemos que para ganhar alma é muito difícil. Você ganhar alma, uma igreja verdadeira, ela cresce devagar, irmãos. Ela cresce devagar porque você ganhar alma, transformar a vida, não é fácil, ok? Mas está aí bem claro para vocês qual é a verdade da história. Então não tem como vocês serem enganados.